Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 16ª sessão ordinária de 2026. O meu boa noite a todos presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão ordinária de 2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação número 08/2026. Novamente cumprimento a todos aqui presentes. Pedido de informação número 8 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador signatário, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que sejam prestadas informações detalhadas acerca das políticas de saneamento básico atualmente adotadas pelo município, considerando aprovação da Lei Federal número 14.026 de 2020, que atualizou o marco legal de saneamento básico e estabeleceu metas para universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O fato de nossa cidade ser banhada pelo rio Ibiqui, recurso hídrico de grande relevância ambiental e social. A constatação de que muitas residências, em razão da ausência de serviços adequados de coleta e tratamento de esgoto, acabam direcionando seus resíduos diretamente ao curso do rio, ocasionando sérios impactos ambientais e riscos à saúde pública. Diante disso, solicita-se que o Executivo informe quais medidas são adotadas para atender às exigências da Lei 14.026 de 2020. Qual o planejamento municipal para ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Se há projeto em andamento ou previstos para a proteção do rio Ibiqui contra o despejo irregular de resíduos. Qual o cronograma e investimentos de metas estabelecidas para os próximos anos no setor de saneamento básico? Justificativa. O presente pedido de informação fundamenta-se na necessidade de maior transparência e clareza quanto às políticas de saneamento básico adotadas pelo município. A Lei Federal número 14.026 de 2020 estabeleceu metas ambiciosas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, impondo aos entes federativos a responsabilidade de planejar e executar ações concretas para o cumprimento dessas diretrizes. Considerando que a nossa cidade é banhada pelo rio Ibiqui, torna-se ainda mais urgente compreender quais medidas estão sendo implantadas para evitar o despejo irregular de resíduos em seu curso. A ausência da coleta e tratamento adequado de esgoto em diversas residências tem resultado no lançamento direto de dejetos ao rio, ocasionando sérios impactos ambientais, comprometendo a qualidade da água e colocando em risco a saúde da população. A solicitação de informações ao Executivo busca, portanto, verificar se há planejamento estratégico em andamento, quais investimentos estão previstos e de que forma o município pretende atender às demandas estabelecidas pela legislação federal. Trata-se de um tema de relevância social, ambiental e de saúde pública, que exige acompanhamento constante por parte do Legislativo e da comunidade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 15 de maio, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 27/2026. Pedido de providência 27 de 2026. Senhores vereadores, senhor presidente, o vereador signatário, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja realizado estudo de viabilidade para a alteração dos horários de recolhimento do lixo para o período noturno. Justificativa. A presente solicitação tem como objeto garantir maior segurança dos funcionários responsáveis pelo recolhimento do lixo em nossa cidade. Atualmente, a coleta ocorre em horários de maior movimento nas vias públicas, expondo os trabalhadores a riscos de acidentes devido ao intenso fluxo de veículos. A alteração para o período noturno proporcionará condições mais adequadas para a execução do serviço.
uma vez que o tráfego é consideravelmente reduzido, permitindo maior agilidade e eficiência na coleta. Além disso, a medida contribuirá para a proteção da comunidade, já que os caminhões de coleta não precisam disputar espaço com o grande número de veículos que circulam durante o dia. Outro ponto relevante é a possibilidade de otimização das rotas e redução do tempo de coleta, o que se traduz em eficiência operacional e melhor aproveitamento dos recursos públicos. Ressalta-se ainda que diversas cidades já adotaram a coleta noturna com resultados positivos, conciliando a prestação de serviço com a tranquilidade da população. Diante disso, entende-se que a medida é de grande relevância para a melhoria da qualidade do serviço prestado e para a preservação da integridade física dos trabalhadores, justificando plenamente o pedido de providência ora apresentado. Sala de Sessões, 15 de maio, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 67/2026. Projeto de lei número 67 de 2026. Acrescenta parágrafo único no artigo 4º da lei número 1669 de 1º de abril de 2011. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei busca assegurar a proteção dos servidores públicos municipais nos momentos de maior vulnerabilidade, especialmente quando necessitam se afastar de suas atividades por questões de saúde devidamente comprovadas. O auxílio alimentação representa um suporte fundamental no dia a dia do servidor, estando diretamente ligado à sua subsistência e de sua família. Por isso, a sua manutenção integral durante os períodos de afastamento se mostra uma medida coerente e necessária. Em situações como doenças graves, realização de procedimentos cirúrgicos ou durante a licença maternidade, é comum que o servidor enfrente aumento de despesas e outras dificuldades. Torna-se inadequada qualquer redução em um benefício de caráter alimentar. Dessa forma, a proposta visa garantir maior equilíbrio, sensibilidade e valorização ao servidor público, reconhecendo a importância de assegurar seus direitos justamente nos momentos em que mais necessita de amparo. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, 11 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 68/2026. Projeto de lei número 68 de 2026. Autoriza a extinção de crédito tributário mediante dação em pagamento de bem imóvel no âmbito do município de Manoel Viana e de outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a extinção de crédito tributário mediante a dação em pagamento de um bem imóvel na Associação Piquete Alma Nova. Tal medida mostra-se de extrema relevância para a administração pública, pois a proposta viabiliza a ampliação do patrimônio público, possibilitando que imóveis antes ociosos passem a servir ao interesse de coletividade. Ressaltamos que a referida proposta assegura a supremacia do interesse público, uma vez que a aceitação do bem fica condicionada à avaliação técnica, bem como conveniência e oportunidade da administração. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto e o aprovem. Manoel Viana, 14 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 69/2026, em regime de urgência. Projeto de lei número 69 de 2026. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores, versa o presente projeto de lei sobre a contratação temporária de um médico clínica geral vinculado à Secretaria de Saúde para trabalhar no SF2, sendo que neste momento não estamos chamando o aprovado no concurso público por estarmos em indicativos críticos quanto ao índice da folha de pagamento no município. Estamos em um período de agravamento de síndromes respiratórias e necessitamos dar suporte de atendimento médico à população.
Este profissional substituirá de forma temporária a profissional que está em licença maternidade e do médico suspenso temporariamente. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. Manuel Viana, 14 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Pergunto aos colegas vereadores se estão de acordo de votar nominalmente a urgência. Vereador Alemão Reis. Sim. Vereador Reutemann Manganelli. Sim. Vereadora Ione Olarte. Sim. Vereadora Tere Munistock. Sim. Vereador Ricardo Bacelar. Sim. Vereadora Luísa Meus. Sim. Vereadora Catiane Alves. Sim. Vereadora Solange Melo. Sim. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 70/2026. Projeto de lei número 70 de 2026. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2025 na Lei Municipal 3613 de 15 de dezembro de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2025 na Lei Municipal número 3613 de 15 de dezembro de 2025. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manuel Viana, 15 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Passamos ao espaço do líder de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para falar sobre as ações de sua bancada. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Suspendo a sessão por 5 minutos para a elaboração dos pareceres do projeto de lei em regime de urgência número 69/2026. Retornando ao trabalho, solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 69/2026 em regime de urgência. Projeto de lei número 69 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 69/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 69/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 63/2026. Projeto de lei número 63 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 63/2026.
Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 63/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 65/2026. Projeto de lei número 65 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 65/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 65/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 66/2026. Projeto de lei número 66 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 66/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 66/2026 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Roitimo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz aqui presente, toda a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Inicio a minha fala referente aos pedidos que eu fiz para essa semana, em relação a informações sobre o saneamento básico em nosso município, que a gente sabe que teve vários protocolos ao longo dos anos e nunca se saiu do papel, acho que nem 1% do esgoto em nosso município. Em torno de 20 anos atrás, foi protocolado, né, junto ao Ministério competente em Brasília, projetos e mais projetos em relação ao saneamento do nosso município. Quando eu fazia parte do Executivo, foi feito várias reuniões junto a equipes da Corsã, profissionais da regional, do Estado, e nunca se saiu do papel. A Corsã exclusivamente só trata da água, do esgoto, nada é feito. Hoje a gente sabe que tem um caminhão aí fazendo o básico do básico, que são retirada de fossas que estão transbordando, que estão nesses períodos de chuva agora, em várias ruas, tem locais que tem vertentes, começa a estourar e sair no passeio. E nas redes sociais, nós fomos marcados há poucos dias de certas residências largando esgoto a céu aberto ali, pelas questões das chuvas. E nada é feito em relação aos órgãos que teriam que fazer. Já teve, em anos anteriores, nas barreiras ali atrás do Alma Nova, áreas já que foram medidas, enfim, que seria feito bacias para tratamento e nunca se saiu do papel. Por motivos, vários motivos, que é a área alagável e foi destinado mais 2, 3 áreas e nunca se saiu, ficou só. E hoje, a gente sabendo da situação que a Corsã não é mais do Estado, foi privatizada, é um anseio que toda a comunidade
começa a questionar como é que está a questão do esgoto. É uma cobrança que o Executivo tem que fazer com a atual empresa que hoje administra água em nosso município, porque ao lado aqui nós temos o nosso rio, que com certeza da ponte para baixo, se tirar mostras da água ali no verão, sempre vai estar, a questão vai estar imprópria ali, porque a gente sabe que várias residências da Walter Jobim, inclusive do bairro Restinga, largam seus dejetos ou nas tubulações da Walter Jobim, ou diretamente na Restinga ali, que automaticamente vem direto para o nosso rio. Hoje o rio ainda está dando sustento para muitas famílias, mas talvez as nossas futuras gerações não vão ter essa oportunidade de ver o nosso rio do jeito que ainda a gente consegue ver, porque aos poucos, com certeza, vai se degradando e com a cidade cada vez aumentando mais, a tendência é que piore. E nós temos um marco regulatório que até 2033, 90% teria que ter o esgoto concluído nas cidades do Brasil. E a gente sabe que nós estamos em 2026, vamos rezar que até 2033 se tivesse 10, 20% do esgoto, que é algo hoje que a gente não vê com bons olhos. Com certeza tem muito ainda que ser feito em nosso município. A cidade, por um lado, está ficando muito bonita, muito boa de se viver, mas, por outro, tem uma preocupação muito grande, que é a questão do meio ambiente. Outro pedido que eu fiz foi em questão algumas pessoas da cidade me questionaram que outros municípios a coleta do lixo é feita na parte da noite, tipo das 20 horas em diante ali, se fazer a coleta, colocando a questão dos trabalhadores ali, que nos dias de cerração, agora principalmente na Walter Jobim, ali é muito perigoso, tem um grande fluxo de veículos, e tem pessoas que não respeitam. Tanto é que eu pedi até para a sinalização daquela via ali, as pinturas no asfalto, assim como placas de velocidade, que é muito perigoso, e seguidamente corre o risco dos funcionários ali serem até atropelados, porque as pessoas não respeitam. Embora o caminhão esteja com giroflex ali tudo, as pessoas que estão cruzando aí, e até mesmo aqui da cidade, às vezes, não tem todo esse cuidado, e graças a Deus até hoje nunca deu um acidente. Mas fica uma opção para o secretário se reunir com os funcionários ali e ver essa viabilidade, porque a gente sabe que funciona muito bem em municípios vizinhos. Também agradecer que, dia 27 de junho do ano passado, eu fiz um pedido, né, que fosse revisto pela nova secretaria a questão da volta dos festivais, e está marcado, né, para o mês de outubro a volta do festival, né, Ibicuí da Canção Nativa, e com certeza a população ganha muito com isso. A nossa cultura é reconhecida nos 4 cantos do Estado, e é mais um evento que não deveria nunca ter parado no tempo, e a gente fica agradecido que vai ser retornado o Ibicuí da Canção, que as pessoas amantes da cultura e nativista estarão com certeza em evidência em nosso município no mês de outubro. Citar também que eu também fiz o questionamento na semana passada sobre a acessibilidade nas escolas, tanto municipais como estaduais. Já se começou na frente da Escola Manoviana, dos 2 lados da via, a pintura dos meios-fio, que estava totalmente abandonada ali, a gente não sabia o local que dava para estacionar, foi demarcado já pelos profissionais da prefeitura, foi feita a pintura das faixas amarelas ali, da parte branca também, e ainda falta a parte da acessibilidade, mas com certeza, né, no decorrer dessa semana, provavelmente vai estar, para evitar esses equívocos que estão acontecendo frente às escolas, e ser suprida essa necessidade dos pais que precisam chegar com as suas crianças, principalmente as crianças com necessidades especiais. Citar também que esse projeto que nós acabamos de aprovar em regime de urgência ali do profissional para o ESF2, esse profissional está suspenso temporariamente até ser concluído o processo de afastamento dele, mas mesmo assim ele tem o direito, ele está afastado e recebendo o valor total do seu salário. E mesmo a questão da profissional que está com licença maternidade, tem todo o seu direito, está ganhando também. Então nós vamos ter 3
valores de salário para um profissional, mas são direitos que lhe confere, com certeza, a profissional que está com licença maternidade, está pelo INSS ali e tem os seus 6 meses ali até retornar às suas atividades. Mas esse profissional, mesmo estando afastado para averiguação, ele faz jus a receber o seu salário, 19 mil e uns quebrados. E, tanto que o secretário estava falando aqui, questão da economia, a folha extrapolada, mesmo assim, a gente precisa desse profissional. Todos os colegas foram unânimes, o SF2 não pode ficar desassistido, e tomara, como ele diz, que consiga um profissional para vir trabalhar. Agora mesmo ele estava citando ali que 5 profissionais deram retorno negativo para ele, que não quiseram vir por contratos para trabalhar no nosso município. Vamos rezar que lá no SF2, amanhã ou depois, já tem esse profissional para suprir a demanda daquela localidade. Essa semana era isso. Muito obrigado. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Luísa Meus. Senhor presidente, colegas vereadores, plenária aqui presente, meu boa noite a todos, também aos que nos assistem pelas redes sociais e que irão nos escutar pela Rádio Bicuí. Hoje quero iniciar minha fala dando os parabéns para a equipe feminina da AVV, que participou nesse final de semana da 3ª Copa UFSM em Santa Maria, e a equipe feminina juvenil tirou o 1º lugar na competição. E 3 das meninas ainda receberam um resultado positivo, receberam outras participações na competição, receberam participações de destaque na competição. O que mostra, então, que a AVV Base está conseguindo cumprir com o seu objetivo principal, né, que é o da formação para essas crianças, o empenho para a atividade física, e vem se destacando no nosso estado, no voleibol, com diversas participações em campeonatos. Então, eu quero dar meus parabéns para a AVV por todo esse trabalho realizado com os nossos jovens vianenses. Também quero trazer algumas respostas, recebi 2 respostas de indicações que fiz ultimamente, e hoje eu quero passar para vocês essas respostas. Primeiro, quanto ao meu pedido de atendimento no posto de saúde do Lajeado, que fiz o pedido, então, do atendimento odontológico, e que, nesses dias de atendimento odontológico, aqui está o secretário ainda, ele já nos tinha dado uma breve resposta anteriormente, para que, nesses dias de atendimento odontológico, também tivesse o atendimento que fosse encaminhado, então, aos grupos, né, de atividades dentro do Lajeado. E agora eu recebi, então, em resposta à indicação, em atenção ao pedido de indicação, informamos a nobre vereadora que a administração municipal já está adotando as providências necessárias para a reabertura do posto de saúde da localidade do Lajeado, que é muito importante, né? Com certeza a comunidade vai ficar bem feliz com essa informação. Destacamos ainda que está prevista a implantação de um consultório odontológico no referido espaço, com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços de saúde ofertados à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o acesso à saúde e a melhoria contínua do atendimento à população. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Então, essa foi a resposta quanto aos atendimentos, então, no posto do Lajeado. Lajeado que aumentou significativamente, né, o atendimento da comunidade, com agora a escola da barragem indo para lá também. Então, é muito importante para que essas crianças, né, também tenham o atendimento odontológico e que sejam feitos, então, os grupos, como os grupos de hipertenso, grupos de diabéticos, e que essas famílias elas consigam receber os medicamentos em dia
não tendo que vir na cidade só para pegar o medicamento. A gente sabe que o Lajeado ele é difícil o acesso, né? Não tem transporte, longas distâncias, as pessoas vêm mais por necessidade mesmo à cidade. E outro pedido também que eu recebi a resposta foi quanto à minha indicação de que se colocasse na lei de habitação do município cotas também para as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, para que no sorteio das habitações, dos programas de moradia, se tivesse cotas, então, para essas mulheres, para que elas pudessem, né, pelo menos, ter uma moradia digna e ofertar para os seus filhos uma moradia digna. E agora recebi a resposta também. Informamos que a demanda será encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para análise e adoção das providências cabíveis. Sendo que tínhamos, para o momento, colocamos-nos à disposição. Esperamos, então, que seja, né, incorporado na lei de habitação mais essa atividade, então, esse benefício para as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. A gente sabe que um dos grandes fatores, né, que as mulheres ficam se prendendo a um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, é a necessidade de moradia, é a dependência financeira, é a dependência desse companheiro. E a gente já tem acompanhado, né, na nossa região muitas coisas ruins que vêm acontecendo. Manuel Viana, ela não é diferente. Eu já participei, já trabalhei na assistência social, já acompanhei a coordenadora da mulher, e eu sei o quanto no nosso município tem casos de violência doméstica. E eu sei o quanto essas mulheres gostariam de se livrar desses relacionamentos abusivos e muitas vezes não conseguem. E quando elas têm coragem de tomar essa decisão, elas precisam, né, ter uma garantia de que sua família vai ficar amparada. E nada mais justo, então, que pelo menos uma moradia digna, né, para os seus filhos elas possam ter. O que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigada. Palavra à disposição. Peço que a senhora vice-presidenta assuma o trabalho para que eu possa fazer o uso da palavra. Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente, comunidade vianense, que nos assiste via Facebook, também nos acompanha às quarta-feiras através da nossa rádio Ibicuí FM, meu boa noite. Hoje gostaria aqui de fazer uma reflexão e falar sobre alguns questionamentos que eu tenho recebido, principalmente essa semana, de alguns moradores do nosso município, da nossa cidade, que talvez não tenham essas informações, no qual me perguntaram o que, nesses 5 anos como vereador nessa casa, eu contribuí para o nosso município. Vou falar mais pausadamente, por causa que não podemos se alterar muito, nós temos na casa do povo, temos que respeitar. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que fiz várias indicações, no qual, com certeza, vou contribuir para a nossa comunidade, junto com os colegas vereadores, que sempre a gente trabalha aqui em harmonia, todos sempre apoiando, votando a favor do que vem de interesse à nossa comunidade. Como a indicação que eu fiz para a criação do Fundo do Idoso, que nós não tínhamos no nosso município, onde o município vai estar apto a receber recursos, né, para melhor idade, também para a causa animal, no qual a gente fez a indicação para a criação desse fundo, onde eu acho, sim, necessariamente, que nós recebemos recurso do governo, que vai ajudar muito o nosso município. Também a gente conseguiu
fazer um convênio com o Vergs, onde algumas famílias com criança com vários problemas, principalmente o autismo, onde uma consulta saía em torno de R$100, hoje o custo está de R$120 a R$150 na capital. Também sobre algum recurso conseguido por esse vereador para o nosso município, aonde recebemos no ano passado R$200 mil do deputado Lucas Redecker, que foi destinado para a compra de uma ambulância. Também R$400 mil do deputado Márcio Biolk para pavimentação, no qual está saindo as 2 quadras brevemente de calçamento no nosso município, que fui eu junto com o ex-presidente do partido, seu Ney Porto, que buscamos esse recurso. Também mais 200 mil esse ano, que veio para o esporte, destinado diretamente para o esporte. Também 100 mil, que veio para a saúde esse ano também, que foi através do deputado estadual Beto Fantinel, do MDB, do meu partido. Também estamos no aguardo de 250 mil que vai sair para a compra de um equipamento agrícola no nosso município, que eu quero destinar lá para a localidade do assentamento Santa Maria do Ibiqui, possivelmente um trator que dê para comprar com esse valor, que é o valor que de 250 a 300 mil reais, com certeza você compra um equipamento, um trator lá para nós destinar lá para aquela localidade. Então, esses recursos foi que eu consegui durante esses 5 anos e alguns meses de mandato na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores, como representante da nossa comunidade, no qual depositou um voto de confiança nessa pessoa aqui, para continuar lutando pela nossa comunidade. Também não posso deixar de falar aqui das causas sociais que eu e a minha família, às vezes com a ajuda dos colegas vereadores, que muito me ajudaram nesse tempo que eu estou na casa, prestando alguns auxílios, fazendo a festinha que eu sempre faço, ou seja, no Dia da Criança, na Páscoa, no Natal, às vezes com a ajuda de alguns colegas vereadores. Não é todos que podem ajudar, mas aqui tive a ajuda de vários vereadores, o vereador José Reis, o vereador Reutemann, a vereadora Ione, a vereadora Catiane, o vereador Ricardo Bacelar também nos auxiliou algumas vezes para o esporte. Esse é um trabalho, mesmo antes de eu ser vereador, quando trabalhava no município, na cidade de Vacaria, eu chegava, era uma data comemorativa, eu e a minha mãe, que me ajudava, nós sempre estávamos fazendo um evento. Tanto é que quando tive a denúncia, no ano eleitoral do ano passado, por uma festinha que eu fiz lá nas Coab, no bairro Favorino Marques, onde veio do juiz que eu não assumiria, perderia o mandato, porque era ano de eleição. Consegui comprovar que anos antes eu fazia essas festinhas aí, porque o que a gente faz de bom, com certeza, a gente vai colher, faz de bem, vai colher o bem futuramente. Então, também gostaria de aproveitar e agradecer aquelas pessoas que no final de semana ali deram uma força, que estão assinando, aquele baixo assinado, para a volta do plantão pediátrico lá da Santa Casa de Caridade do Alegrete. Meu agradecimento. Vamos continuar colhendo ali assinaturas até a semana que vem para nós lutar por essa causa aí, que é de extrema importância para o nosso município, que também dependemos muito, secretário Adriano, da Santa Casa de Alegrete, no qual nos dá, né, esse auxílio. E agradecer ao senhor também aí pelo empenho que vem fazendo aí. A gente tem que cobrar, porque a comunidade nos cobra algumas coisas que tem que melhorar, mas pelo que tem feito até hoje, de bom, e pelo nosso município. Também ao secretário de obras, aí às vezes eu tenho feito alguma cobrança. Agora, sobre as estradas lá, a patrola já está aqui adiante, no assentamento. Ficou 2 local lá, onde não passou ainda.
E ele me garantiu que vai mandar arrumar aquelas estradas, aquelas partes que estão ruins lá, onde a patroa não chegou, que brevemente vai chegar. Então, a eles o meu agradecimento, à secretária de Educação também, quando eu precisei de uma orientação e de uma informação, sempre que eu chego, sou bem atendido. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Palavra à disposição, com a palavra o vereador Alemão Reis. Senhor presidente, assistência, dia frio, estamos aqui frente a frente com o secretário de saúde do nosso município, onde sempre é a secretaria mais questionada e é a que o povo mais depende, é da educação e da saúde do nosso município. Prestei muita atenção, senhor secretário, quando o senhor se manifestou, e uma coisa me chamou a atenção, que, como é do conhecimento de todos, eu sempre sou crítico na parte da saúde, porque é onde as pessoas precisam. E sempre tem alguém que não é atendido conforme é esperado, às vezes por falta de profissionais, às vezes por falta de condições, e por isso eu gosto de manifestar. Mas o que me chamou a atenção, senhor secretário, quando falou, o senhor se manifestou, que o limite estava no vermelho da folha de pagamento. Aí que a comunidade tem que escutar o pronunciamento dos vereadores durante o longo do ano. Que eu venho nessa tribuna, senhor secretário, me manifestei muitas vezes contra cargos abusivos, comissionados, cargos de comparsas, que gera 20, 30 mil de gastos desnecessários no nosso município, onde o senhor, como secretário de saúde, devia ter esse dinheiro, suplementar essa verba para implementar na saúde e na educação das nossas crianças, da nossa população. Por isso que, muitas vezes, eu sou crítico nesta tribuna. Volto a salientar a criação de uma na praia, onde nós tínhamos uma pessoa que fazia todo aquele trabalho com salário mínimo, não dava R$2.000, onde foi criado 3 cargos, que essas pessoas no inverno agora estão sentadas, enchendo mate para alguém, estão ali, não sabem o que fazer, não têm o que fazer, pode ter vontade de trabalhar, mas não tem tarefa. Eles estão simplesmente empregados, com bom salário, se servindo e deixando nós de servir a nossa população. As crianças doentes, os casos especiais que temos, as pessoas fazendo vaquinha para conseguir uma consulta, para conseguir remédio, para conseguir uma cirurgia. E isso não é, às vezes, necessário se nós criarmos um projeto para atender estas necessidades e deixar de atender somente os nossos companheiros. Somente aquelas pessoas que querem trabalhar, precisam trabalhar, mas tem que ter o que fazer. Eu não sou contra ninguém trabalhar, mas precisa ter, você nem dentro de uma casa vai colocar 2, 3 pessoas se não tem o que fazer. É o que está acontecendo no nosso poder executivo de Manoel Viana, empregando pessoas que não têm o que fazer e tirando o dinheiro das pessoas doentes, tirando da educação, tirando da população, para quê? Para servir os cabras eleitorais que caminharam com a bandeira erguida junto com o prefeito, com o vice-prefeito em nossa cidade. Por isso que eu sou vereador crítico. E eu, quando vejo as pessoas dizer que estamos no vermelho, as pessoas realmente que escutam meus pronunciamentos têm que me dar a razão. Ou goste ou não goste de mim, é a pura verdade afirmada nesta tribuna. Então, eu não sou contra, tenho admiração pelo secretário de saúde como amigo dos familiares, companheiro de pescaria, mas dentro de uma gestão, não estou lhe criticando, talvez por falta de condições, de dinheiro, que nós estamos pecando em muitas coisas na saúde. Não podemos somente nós se confiar no SUS. É um sistema único de saúde, é bom, atende todo mundo, mas não consegue atender.
porque eu já fui em Porto Alegre, no Grupo Conceição, dentro de uma emergência no Conceição, mais de 1.000 pessoas atadas, uns vomitando por cima dos outros, sem umas emergências, sem falta de atendimento, não consegue comportar o atendimento à nossa saúde somente pelo SUS. Nós, com o nosso dinheiro público, com a nossa contribuição, com os nossos impostos, temos que ter alguma solução para casos especiais e não empurrar para a fila e deixar esperar vir a notícia da morte. Por isso, eu me manifesto na tribuna. Eu falo, não sou contra as pessoas, não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra o empresário Flávio. Eu estou falando do prefeito, eu estou falando do vice-prefeito, e não estou falando do meu amigo Adriano, estou falando do secretário, que são pessoas que fazem a sua gestão, e eu, como vereador, também sou criticado. Sou criticado muitas vezes, e eu sou um homem público, tenho que saber assimilar as críticas, saber o que eu estou fazendo aqui e aceitar que as pessoas me cobram, porque elas me deram um voto de confiança para mim trabalhar por elas. Então, era isso que eu tinha, e que vamos com cuidado, que este extrapolamento de gastos eu já sabia que ia acontecer, eu já alertei há muito tempo atrás, e hoje eu estou com a razão quando vejo dizer que chegaram no vermelho. Era isso que eu tinha para esta semana. Comunidade vianense, continue comigo, com as minhas manifestações, e sempre você do modo que eu acho de como as coisas devem funcionar, de como se deve fazer. Se é certo ou se é errado, cabe à população me julgar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 25 de maio de 2026, às 19 horas.